tarde, pessoal. Estamos aguardando aqui a galera entrar. Pano de fundo aqui está a nossa fábrica, né? Onde a gente produz diariamente de 5, capacidade até 10, 14, dependendo do projeto, apartamentos por dia. Depois eu vou dar uma circulada aí com vocês. A gente está produzindo aqui atrás agora as paredes para o hospital, junto com a Brasil ao Cubo. As paredes estão sendo produzidas aqui, eu acho que quem está acompanhando o nosso Instagram está vendo, né? No nosso outro barracão aqui do lado a gente está montando os módulos, acabando eles, onde eles vão ser transportados daí e levados até o terreno do hospital, onde eles vão ser montados, para dar origem a 100 leitos em 40 dias. Um mercado novo, né, para a gente. Daqui vejo nos últimos anos focou muito na construção off-site para mercado residencial, principalmente. A gente atendeu as principais empresas do setor, principalmente no Minha Casa Minha Vida, onde o nosso foco foi industrializar todo o bloco civil, vamos dizer assim, da fundação até a entrega das chaves, até que veio de prover soluções com mais tecnologia, né, principalmente agregando industrialização no processo e com um foco muito grande em tornar a obra mais produtiva. Hoje a gente vai fazer uma breve introdução. O intuito não é ser longo aqui, mas é fazer uma breve introdução do que a gente está chamando estratégia da mola, né? Nas últimas semanas a gente se debruçou muito, conversou com muita gente do setor para tentar entender quais seriam as potenciais ações práticas a serem tomadas pelas construtoras do setor, as incorporadoras, para sair dessa crise mais rápido e mais forte. Acho que todo mundo já parou para refletir nas consequências negativas, né, do coronavírus, nas suas operações, nos seus lançamentos, nas suas performances comerciais, em loteamentos, em aluguel. Acho que tem um efeito direto em todos os setores da nossa economia e a gente não está aqui para fazer nenhuma avaliação mais econômica, mais profunda, mas sim tentar trazer a nossa contribuição do que é possível fazer do ponto de vista tecnológico para que você saia dessa crise mais forte, mais ágil, né? Consiga ter uma retomada mais rápida, e é isso que a gente chama de efeito da mola, né? É você conseguir se comprimir, enxugar o máximo possível, né? Você conseguir concentrar energia no momento, para quando você libera essa força, você saia com uma grande velocidade, igual uma mola. Então a gente deu o nome dessa estratégia de estratégia da mola, e eu vou fazer uma rápida introdução sobre todos os pontos, e nas próximas semanas a gente vai abordar em cada um deles com especialistas. Então o primeiro deles vai ser amanhã, talvez vocês já tenham visto aí nas redes sociais a publicação. Vai ser um webinar conduzido pelo Edivaldo, nosso gerente comercial, e o pessoal da Facilita, onde o tema vai ser como implantar um processo estruturado de vendas digitais, como se utilizar das ferramentas digitais para que as tuas vendas não parem nesse momento onde a maioria dos plantões físicos, né, de atendimento ou tiveram sua atividade interrompida ou simplesmente estão recebendo muito menos visitas. Em conversas com os grandes players do setor, a gente percebeu que aqueles que já tinham um processo digital bem estruturado, né, com todas as integrações feitas, da agregação do cliente, do amadurecimento desse cliente com uma estrutura de pré-vendas, passando por um trabalho de vendas bem focados, por uma boa análise de crédito, um processo integrado daí com os correspondentes da Caixa ou de outros bancos,
até a assinatura do contrato final com a Caixa, o registro, quem tinha esse processo mais digitalizado e integrado, teve até agora um efeito bem menor nas vendas do que outros players que dependiam muito ainda da estrutura física, né? Então, a nossa ideia é tentar... esse é o tema de amanhã. Vocês vão conseguir participar se inscrevendo no link que está na nossa bio. É só chegar lá, se inscrever e participar. E dos outros temas que a gente vai falar hoje aqui, de forma mais superficial, toda terça e quinta, a gente vai lançar um webinar para se aprofundar um pouco nesses temas. A ideia é justamente ser intenso para que a gente se aproveite dessas primeiras semanas aí de isolamento, né? Para justamente trabalhar a estratégia, desenhar a estratégia, se reunir com o time e ser muito ativo, né? A gente tem a certeza, até que veja, a gente fez a mesma coisa, que o momento de reagir é agora e de reagir rápido, né? Se a gente esperar muito tempo para reagir, aí é tarde demais e provavelmente a gente só vai sofrer com as dores dessa parada. Se a gente conseguir reagir rápido agora, é possível tirar muito proveito dessa parada. E dessa parada que eu falo dessa quase que interrupção das atividades de campo e de vendas, né, da construção. Uma rápida introdução, o material base que a gente se utilizou para fazer essa reflexão foi compartilhado pela Loft, também uma empresa de São Paulo, né, uma scale-up, uma unicórnio do setor, e a gente se utilizou de uma referência muito interessante, que tem a ver com a última grande crise, que foi bem circunstancial também, que a gente viveu aqui no Brasil, que foi o apagão. Não sei se vocês viveram essa fase, mas em 2001 o Brasil viveu um apagão de energia que trouxe um reflexo bem importante mesmo para a nossa sociedade, né? Não só na economia, mas no hábito das pessoas, né? As pessoas tiveram que reduzir da noite para o dia praticamente o seu consumo de energia, ter uma racionalização maior da utilização de geladeira, chuveiro. Foi algo bem impactante mesmo para quem viveu a crise do apagão lá em 2001. E tem um dado bem interessante que eu vou mostrar para vocês. Conforme a gente for fazendo a live, eu vou trocando a tela para mostrar alguns slides. Essa curva aqui mostra a curva de retomada do consumo de energia depois da crise de 2001. 2001 está aqui, então a gente teve a crise, demorou 3 anos para voltar a chegar no mesmo patamar de consumo de energia. E não com a desaceleração da economia, mas pelo hábito das pessoas. Então trouxe uma mudança de hábito que não durou semanas ou dias, né? Traumas, como a gente está vivendo agora, ele trazem reflexos que duram meses e anos, igual a gente está vendo no hábito das pessoas. Então a gente tem alguns efeitos óbvios, né, na nossa sociedade que já está vivendo, que é o que a gente está vivendo aqui agora, uma digitalização gigante dos processos, né? Todos os players da nossa cadeia estão se digitalizando. Eu tive reuniões com pessoas que eu nunca imaginei ter reuniões online na minha vida, por Skype, por qualquer outra aplicação aí, até com gente do meio público. A gente conseguiu fazer alguns calls super produtivos pela internet. O nosso time de engenharia junto com o da Brasil ao Cubo, foram mais de 20 engenheiros trabalhando para desenvolver todos os projetos de um hospital, para que ele fosse produzido e entregue em 40 dias. Todos os projetos foram desenvolvidos em menos de uma semana, trabalhando de forma remota. Então, a gente nunca imaginou fazer isso nas nossas vidas, assim, antes dessa crise. Então essa pressão, essa crise acaba criando oportunidades até forçadas para a gente se reinventar. A nossa área de engenharia conseguiu desenvolver da estaca zero até o projeto estar pronto para ser produzido aqui atrás, numa fábrica, totalmente de forma remota, se utilizando de ferramentas BIM, se utilizando de ferramentas aí
mais eficientes de comunicação online, que não demandam necessariamente das pessoas estarem fisicamente presentes no mesmo lugar. Isso foi animal, assim, foi uma baita experiência. E tem um outro exemplo que a gente acho que vale a pena trazer à tona, que é de como que as economias se comportaram nas últimas grandes crises de saúde, né? As últimas grandes gripes, não é a ideia aqui entrar em detalhes, até porque depois a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês. Basta enviar um e-mail para efeitomola@tecverde.com.br, que a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês. Eu estou só mostrando alguns slides, tem outros slides que eu não estou mostrando aqui, que a gente daí manda por e-mail, tá legal? Esse gráfico mostra como que a economia se comportou nas últimas grandes crises de saúde, né? Então, você tem alguns vales e depois você tem uma retomada muito importante. E a gente está nesse vale agora, né? A gente não sabe qual que é o fundo do vale, a gente sabe que está indo nessa direção ainda da descida aqui no Brasil. Isso vai durar alguns meses, alguns dizem que vai durar alguns trimestres, e depois a gente tem esse momento de retomada. E a gente tem um momento de retomada, dessa vez, numa sociedade que vai ter se reinventado durante essa crise. Provavelmente vai ter mudado os seus hábitos de consumo, vai ter se digitalizado mais. Então, como que você vai se aproveitar desse momento? Eu acho que depende de você, né? A gente tem uma alternativa que é esperar que tudo passe, tudo volte a funcionar como era antes. A gente tem uma alternativa de tentar decifrar como que o mundo vai se comportar lá na frente e de reagir para tentar surfar essa onda da melhor forma possível. E a gente vai trazer aqui um pouco das ideias. Outro paralelo que a gente tem feito na TecVerde é a respeito da Apollo 13. Não sei se vocês já viram o filme ou já conheceram a história, mas a Apollo 13 era um voo, foi o terceiro voo tripulado para a Lua, né, que aconteceu nos anos 70, onde já existia televisão a cores. Os Estados Unidos estavam tentando promover ao máximo essa viagem durante os anos 70, e de repente a viagem virou um caos, né? A tripulação enfrentou problemas super importantes nessa viagem, falta de energia, falta de água, problema com os propulsores, e de repente eles tiveram que mudar todo o plano. O plano mais importante daquela tripulação não era mais chegar na Lua. O plano daquela tripulação era sobreviver. Se eles tivessem seguido o plano original e mantido o rumo, mantido a viagem como eles tinham planejado e seguido todos os protocolos que eles tinham imaginado, eles não teriam sobrevivido. Eles tiveram que se reinventar, da mesma forma que a gente está se reinventando, né, à distância. Os caras estavam lá no espaço, a base de controle estava aqui na Terra, numa época que a comunicação ainda era muito mais difícil, né, do que é hoje. Eles tiveram que reconstruir diversos sistemas da aeronave, tiveram que descobrir formas mais criativas para economizar água, economizar energia, tomar diversas decisões mega arriscadas, que eles poderiam ter morrido se alguma dessas decisões tivessem dado errado, né? Então, não foi um processo simples de decisão para mudar o rumo da viagem e trazer eles de volta à vida. Foi uma sequência de decisões tomadas na hora que elas deveriam ser tomadas, de forma ágil, consistente, e tendo uma ciência muito grande de quais riscos eles estavam assumindo em todas elas. E no final dessa viagem, no final do filme, tem um trecho muito engraçado, bem interessante, não engraçado. Quem não viu o filme, acho que vale assistir. Todas as cenas ali de improviso, os engenheiros discutindo quais eram as soluções que eles deveriam adotar, a forma que os caras trabalharam durante a crise, como eles lidaram com a pressão e tentaram o tempo todo ter uma abordagem mais positiva para extrair o máximo de valor daquilo, né? E tem uma das cenas finais do filme, quando os caras estão quase que trazendo a nave de volta para a Terra, que um
dos caras da torre de comando fala assim, pô, essa vai ser um dos maiores fracassos da nossa nação, né? Eu tinha entendido que a NASA estava com a sua imagem em risco, que ia dar merda, e que, porra, ele falou, essa vai ser um dos nossos maiores fracassos da nossa nação. E daí um outro cara que está no comando direto com a tripulação fala, não, esse vai ser o nosso maior momento de glória. E eu acho que esse é o mindset, assim, que essa mudança de mindset, eu acho que é o que vai fazer alguns de nós, né, empreendedores da construção civil, fazer desse momento como um dos nossos maiores momentos de glória, ou sentar na nossa cadeira e já assumir isso como um fracasso, né? Então, pô, para mim essa foi uma cena marcante do filme, e que quem não viu vale a pena assistir. Eu chego a arrepiar até quando eu lembro dela. Tem uma fotinha aqui, ó, na apresentação, e traz os links para essas cenas também. Quem não quiser ver o filme inteiro, tem os links para essas cenas. O pessoal da Loft preparou a apresentação e a gente está compartilhando alguns slides aí nessa cena, que é bem legal. Bom, e falando, né, do tal do efeito da mola, não vou me alongar muito, mas é justamente essa pergunta que a gente está trazendo para vocês. O que você vai fazer pelo seu negócio? Você vai ficar parado esperando que tudo volte ao normal ou vai reagir, né? O mundo já está mudando. Não é mais uma dúvida se o mundo vai mudar ou não, ele já mudou. Acho que ninguém nunca escutou tanto cachorro latindo e criança chorando durante uma reunião, né? Aqui eu passei por várias essa semana aí. E foram reuniões produtivas. E aqui a gente traz um cenário que eu acho que daí a gente vai detalhar ele nos próximos webinars. Qual que é a nossa visão para esse cenário que a gente está chamando de vou esperar passar? A gente traz aqui a nossa visão de uma estrutura, né? É um exemplo aqui de uma estrutura organizacional para simplificar ilustrar o nosso raciocínio, né? Para ser algo muito rígido aqui. Mas percebe que tem uma estrutura de SG&A, você tem uma estrutura aqui de operações de obra, divididos em diretos e indiretos, e uma operação de vendas, online e offline. Eu não vou entrar em detalhes, mas a estratégia de esperar passar, você quando trata aqui dos custos diretos, você percebe que você tem uma concentração gigante de mão de obra no canteiro. Isso significa que você tem um risco, né, de acumulação de pessoas, você tem um risco de contaminação, você tem um risco dessas pessoas em alojamentos se sentirem ameaçadas e acabarem querendo deixar o canteiro. Aconteciam em algumas obras de pessoas que a gente conhece aqui, das pessoas se sentirem ameaçadas, e mesmo a obra estando em estados que não deveria parar, ou não precisaria parar, as pessoas preferiram deixar o canteiro. Você tem uma série de riscos associados aos custos diretos. Da mesma forma, com a logística dos materiais, né? Se você tem uma operação muito descentralizada, você tem que trabalhar a tua cadeia de fornecedores para abastecer todos esses canteiros, né? E a gente já tem visto que o maior risco hoje da construção civil não são as medidas políticas, né, estaduais, municipais, federais, para interrupção das atividades, mas está muito ligada à logística de abastecimento das obras, né? Tem regiões do Brasil onde as obras estão tendo que parar por conta da falta de materiais. Então isso acaba sendo um problema bem importante para o momento. E o menor ritmo de obra, conforme você tem um problema com mão de obra, né? Com pessoas faltando ao trabalho, problemas de abastecimento de materiais, por consequência você tem uma obra muito menos produtiva, mais longa provavelmente. E isso quer dizer que você vai carregar os seus custos indiretos de canteiro por muito mais tempo. Então isso interfere também nos custos de obra, na rentabilidade do projeto. E quando você fala em venda, da mesma forma, o processo offline ele parou, né, praticamente. O processo online, algumas poucas consultoras já fazem isso muito bem e são aquelas que estão conseguindo ter uma baita performance nesse momento, né? Estão conseguindo inclusive
trazer mercado dos seus concorrentes. E não fazer nada aqui significa estar parado por muito tempo, porque aquela curva comportamental ilustra justamente isso, né? Que as pessoas não mudam o comportamento da noite para o dia, elas vão carregar esse trauma de visitar estandes de venda tal por muito tempo. Então, conseguir implantar processos digitais bem estruturados, eficientes, nesse momento é um puta diferencial, e é disso que a gente vai falar no webinar de amanhã com mais profundidade, com um especialista para dar sugestões de ferramentas bem objetivas aí. Quem quiser participar é só se inscrever na nossa bio, tá lá o link. Qual que é o reflexo disso tudo no negócio, né? O reflexo disso é que fazendo menos obras, você gera menos medições, vendendo menos, né? Quando você está falando de uma obra com apoio à produção, vendendo menos, você gera também medições daí menores, né, proporcionais à venda. Isso significa menos receita, menos fluxo de caixa e uma rentabilidade menor no empreendimento. Traduzindo aqui, menos caixa. Uma construtora vive de caixa, né? O que sempre aprendi na minha vida olha o teu extrato todos os dias, né? Acho que o Safra já falava isso, né? Você tem que olhar teu extrato todos os dias. Uma construtora vive de fluxo de caixa. No programa Minha Casa e Minha Vida, então, o fluxo de caixa é a mãe de todos os indicadores aí. Então, ter menos caixa nesse momento de crise significa que você está mais exposto aos riscos, e no momento de retomada significa você conseguir ter menos capital para investir em compra de terreno, para investir em lançamentos. Significa você ter que desligar a tua estrutura de SG&A. Com menos estrutura de SG&A, talvez você não consiga lançar o mesmo volume de obras que antigamente. Então você acaba girando um ciclo vicioso que acaba gerando um ciclo de retomada muito mais longo, né? Não significa que todas as empresas que continuarem construindo de forma convencional ou que mudarem menos nesse momento vão quebrar ou vão estar extintas para sempre, né? Mas elas simplesmente vão estar, no meu ponto de vista, correndo um risco maior nessa retomada e deixando de aproveitar uma baita oportunidade de mercado se você tiver essa visão mais positiva. Então, no mínimo, você tem um ciclo muito mais longo. A visão que a gente está tentando trazer é um pouco diferente. A gente acredita que com a industrialização, e aí vendendo um pouco o nosso peixe, a tecnologia nossa é muito eficiente nesse sentido, a gente acredita que nesse momento você conseguiria sim reduzir o teu SG&A, mas vocês vão ver lá na frente que você consegue reduzir o SG&A sem diminuir a tua capacidade ou potencial de lançamentos. Na operação de obras, da mesma forma, né? Talvez no momento atual você tenha uma desaceleração pelos impactos imediatos aí do coronavírus nos canteiros, mas tem também muito mais flexibilidade dos órgãos públicos e dos bancos de alterarem as tecnologias como um incentivo para as construtoras adotarem tecnologias que permitam elas, na retomada, executarem as obras de forma mais rápida. É do interesse de todo mundo que as obras sejam executadas de forma mais rápida numa retomada. O país precisa de moradia, o país tem um déficit habitacional gigante e o país precisa da economia voltando ao normal e voltando a bombar o mais rápido possível. Então, se utilizar de tecnologias industrializadas, onde você consiga entregar mais com a mesma estrutura fixa de gente, a gente acha que esse é uma das chaves para criar o efeito mola. A outra chave, né, é uma estratégia que ela anda junta, né? Não existe uma bala de prata, é uma estratégia integrada. A outra alavanca aqui é na estratégia de vendas. Se você consegue, nesse momento de crise, implementar processos estruturados de venda pelos canais digitais, manter um fluxo mínimo de vendas, ou até um fluxo bom de vendas pela internet,
quando você lançar esses empreendimentos ou quando você retomar essas atividades, com uma tecnologia industrializada, você consegue acelerar em até 4 vezes, né, a velocidade de entrega no canteiro. E com boas vendas, provavelmente com o menor custo do PJ, provavelmente com medições mais robustas, de forma que você consiga gerar mais caixa. Então, o efeito que a gente acha que a migração de tecnologia para uma tecnologia mais industrializada, e se não for esse o caminho, né, que seja adotar tecnologias de gestão, mesmo que o canteiro seja convencional, igual a gente tem no mercado hoje diversas plataformas bem interessantes, né? A Ambar lançou uma baita plataforma para gestão de obras em parede de concreto, em alvenaria estrutural, que também ajudam a melhorar a produtividade de um canteiro convencional. Acho que a linha é essa, assim, é você conseguir reinventar a sua execução para que você tenha uma obra mais rápida, mais produtiva, com menos gente no canteiro, para que você corra menos riscos atrelados a gente, menos riscos atrelados aos custos indiretos de obra, para que com uma mesma estrutura de SG&A, ou até mesmo uma estrutura menor de SG&A, você consiga entregar mais obras no menor prazo. Entregar mais obras no menor prazo, com um ritmo de venda razoável, te permite gerar mais caixa. E gerar mais caixa é a alma do negócio, né? Gerar mais caixa vai te permitir criar o ciclo virtuoso. Você conseguir comprar mais terrenos quando os concorrentes não estão comprando, você conseguir lançar empreendimentos quando não estão lançando, você conseguir praticar condições comerciais que o mercado não consegue porque está pressionado, você conseguir executar obras mais rápido porque você está com capital de giro para isso, você conseguir diminuir seus custos financeiros com PJ, com investidores. Então, a gente acha que o momento é único para a criação de uma nova estratégia de negócio, né? E nos últimos anos, a gente sempre se deparou com conversas tratando a industrialização da construção como uma solução pontual, uma solução onde, ao invés de eu resolver essa obra com alvenaria, talvez eu consiga resolver com algum outro sistema industrializado, como se fosse uma solução muito pontual, assim, para o negócio. E, na verdade, você tem uma baita oportunidade de trabalhar sistemas construtivos mais industrializados com uma parte super importante da estratégia do negócio como um todo, com uma alavanca de crescimento, né, que te permita gerar esse ciclo virtuoso, de você ter estruturas mais enxutas, mas sem perder a tua capacidade de entrega, de lançamento, de vendas, e sem perder a tua capacidade de executar essas obras rápido, para que no final você consiga gerar, graças à industrialização, muito mais caixa. Então, é disso que a gente vai se aprofundar nas próximas semanas, né? A ideia de hoje é dar um panorama geral para que as pessoas entendam um pouco nossa linha de raciocínio, e nas próximas semanas a gente conseguir se aprofundar ponto a ponto, trazer soluções mega práticas para cada um desses pontos, trazer a visão de alguns... todos os calls nossos vão ter especialistas do mercado tratando de vendas digitais, processo de venda, né, pela internet, utilizando ferramentas digitais. A gente vai falar aí na sequência da integração do processo digital com a digitalização dos bancos, a digitalização do processo, né, que une os correspondentes e os bancos. Tem diversas startups atacando esse problema. A gente vai trazer uma delas para falar para a gente como isso é possível já botar em prática. A gente vai falar na sequência da visão de um empreendimento, como que é a modelagem de um empreendimento que conta com uma tecnologia industrializada. Como que é a performance de um negócio, de uma incorporadora que se utiliza de uma tecnologia industrializada. Nosso time vai trazer essa visão, fazendo a ponte de um empreendimento para a estratégia de negócio. Nós vamos falar da estratégia de negócio
se utilizando das ferramentas digitais e de uma solução mais industrializada. E por final, a gente não vai se limitar a esses temas, mas esses são os que a gente já desenhou e já se programou para falar nas próximas 2 semanas. Nós vamos falar sobre o setor de loteamentos. A gente acha que o setor de loteamento é um setor que vai sofrer muito, pode sofrer muito, ou pode tirar desse momento uma baita vantagem. Assim. A gente também está conversando com muita gente da área de loteamento, com os grandes fundos de investimento que financiam boas loteadoras no Brasil. E hoje a gente tem um produto de casa com uma solução de financiamento para as pessoas que compraram o lote e ainda não construíram. Uma parceria que a gente está desenvolvendo com diversas loteadoras aí do Brasil. E a gente vai trazer a nossa opinião e a posição de alguns especialistas de como que o setor de loteamento vai ser afetado pela crise e como que ele pode sair melhor dessa, né? Se transformando não num setor que vende metro quadrado de terra, mas num setor que vende solução de moradia. A gente acha que esse é o canal e é possível. A gente tem soluções construtivas e soluções financeiras para isso, né? Então, galera, esse era um pouco do que eu tinha para falar hoje. Eu vou dar uma circulada aqui. Eu vou ter que botar minha máscara. Só um pouquinho. Eu vou ter que botar minha máscara e meu capacete. Eu vou visitar com vocês a obra do hospital ali. Pelo menos não fiz feio, né? Igual o Bolsonaro. Não botei a máscara no zóio. A gente vai sair aqui. Opa, deixa eu mostrar um negócio. Aqui, ó, para quem não viu no início, é onde a gente produz todas as nossas paredes, laje, cobertura das nossas obras, né? A gente pode produzir nessa fábrica de 4 a 15 casas ou apartamentos por dia, né? Para atender o Brasil todo. A gente tem obras desde o sul do Rio Grande do Sul até o interior da Amazônia. A gente vai no barracão do lado, que é onde está sendo montado todo o hospital. Todas as paredes saem dali, né? A Brasil ao Cubo manda as lajes já com todas as instalações de esgoto, toda a infraestrutura da laje pronta. Aqui no barracão, a nossa equipe, junto com a deles, a gente monta as paredes nesses módulos, já instala a estrutura de cobertura, que também vem pronta para só ser fixada aqui na fábrica. As paredes saem da fábrica com todos os conduítes elétricos, hidráulicos, toda a janela, boa parte dos revestimentos. E depois são instalados aqui os kits das fiações elétricas, né? Então, aqui tem os painéis de cobertura. Lá atrás estão sendo descarregados mais lajes, né? Aqui você consegue ver as lajes prontas. E aqui tem os módulos. Esses módulos são montados aqui, recebem daí essas instalações e os revestimentos, banheira, tudo fica pronto aqui, né? E daí depois isso vai para a obra, onde a Brasil Cubo monta lá esses módulos já com todas as instalações prontas. Então, ó, o forro já está instalado, toda a viabilização do banheiro, conduíte que não acaba mais, porque é um hospital, né?
Então tem muita instalação elétrica. Tudo isso vem pronto de fábrica, né? Os conduítes vêm em kits pronto de fábrica. Todos os painéis contam com instalações de cobre. São tubos de cobre soldados, por causa também das características do hospital. E esses módulos vão em cima de um caminhão. Aqui, ó, os kits elétricos são instalados aí. Esses módulos vão prontos, vão em cima do caminhão e daí são instalados na obra. É uma parceria aí para construção modular, né? Um pouco diferente do que a gente faz no nosso dia a dia. Tá legal? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês nos acompanhem aí nas próximas semanas. Quem não pegou o link ainda, o link está lá na bio. Quem quiser receber a apresentação completa, é só mandar um e-mail para efeitomola@tecverde.com.br. Grande abraço. Fui!